Estamos de volta com Opinião Minas e hoje com o Dr. Henrique Carneiro, neurologista, esclarecendo dúvidas sobre a dor de cabeça, que é um problema mais comum do que a gente imagina, porque em algum momento da vida a gente vai ter aquela dorzinha, né, doutor Henrique? Os números aí revelam que 95% da população brasileira vai ter dor de cabeça em algum momento da vida. Exato, é bem prevalente. Então, não tem que preocupar, a nossa função não é preocupar, mas alertar que se tiver, existe tratamento para a pessoa ficar tranquila e se tiver algum fator que vai ser para chamar atenção, a gente explica, mas não precisa ficar preocupado com isso não. Tudo tem solução? Tudo tem solução. Olha, começaram a chegar algumas perguntas. A Márcia Campos Salles, do bairro Tropical, pergunta: tenho dor de cabeça durante o meu período menstrual todo. Comecei a tomar pílula para melhorar, mas não resolveu. O que ela deve fazer? É interessante, porque por isso que a enxaqueca é mais prevalente nas mulheres, é pela variação hormonal. Em relação aos anticoncepcionais, o anticoncepcional ele não melhora a enxaqueca. Às vezes ele pode até piorar, né? Então, o tratamento preventivo para quem tem essa enxaqueca ou migrânia menstrual, existem até alguns tratamentos específicos neste período, mas ela pode fazer um tratamento o mês inteiro, ou ela pode, se for somente nesse período e o ciclo dela for muito regular, a gente trata somente esse período. Existem outros tipos de anticoncepcional, com a base de outro hormônio, que é a progesterona e não o estrogênio, que às vezes eles têm uma influência menor. Mas o que a gente faz é o seguinte: deixa para mexer no hormônio por último. Trata a enxaqueca, se resolver bem. Se não, junto com o ginecologista, a gente faz uma terapia combinada de reposição do hormônio somente no período da dor. Até porque ninguém merece, né? Já chega essa variação hormonal, a mulher fica normalmente nervosa, com dor de cabeça, então? É muito comum. Sabe o que acontece? Até é ruim para as mulheres, mas quando ela vai tendo a queda do estrógeno que gera tensão pré-menstrual, geralmente também desencadeia a enxaqueca. Ela acha assim: nossa, eu fiquei tão nervosa que a minha dor de cabeça veio. Mas a mesma causa do hormônio causa tensão e desencadeia uma enxaqueca. São várias coisas, né? Mas tem tratamento. Derivados do leite provocam enxaqueca? Não é que provoca. Existem vários alimentos que podem desencadear enxaqueca na pessoa que tem predisposição. Derivados do leite, dentre esses, o que mais está comprovado são os queijos amarelos, os queijos curados, por ter uma substância que chama nitrato. Então, esse nitrato dilata as veias dilatadas podem iniciar um processo de enxaqueca. Mas alimento, é até legal a gente tirar esse mito, a enxaqueca a gente não trata por alimento. Se eu for limitar tudo que pode ser causador de enxaqueca, acaba que a gente não vai comer nada, vai ter uma vida terrível. Então, se você sabe que a predisposição é muito individual, em você, aquele tipo de queijo causa dor de cabeça, você acaba evitando. Mas não tem dieta mágica, não. A gente permite comer de tudo, evitar o jejum prolongado e só pede para evitar a cafeína. O café, porque tem gente que acorda e fala assim: eu preciso tomar um café porque senão eu passo meu dia com dor de cabeça. Mas o que acontece? A nossa cultura toma-se muito café, né? Então, até que a pessoa, quando ela fica sem o café, ela tem uma abstinência e a cefaleia da abstinência do café. Então, se ela tem enxaqueca e ela toma café, vai ser difícil, porque você vai tirar o café, vai dar abstinência, você vai colocar o café, vai piorar a enxaqueca. O que a gente tem que fazer? Tirar o café devagarzinho, para que essa pessoa perca o vício e aí ela pare de desencadear a enxaqueca. O vinho também pode ser considerado um causador Todas as bebidas da enxaqueca? Pode. E aí a gente vem na pergunta também, que vê do Edgar Rosa, que é de Poços de Caldas, que aí ele vem e pergunta: por que a ressaca provoca tanta dor de cabeça? Aí são duas dores de cabeça diferentes, olha só. Todas as bebidas alcoólicas podem desencadear enxaqueca. O vinho, principalmente o vinho tinto, principalmente o Cabernet Sauvignon, por causa de algumas características da casca da uva, eles têm as substâncias que podem desencadear mais enxaqueca. Então, a pessoa que tem enxaqueca com vinho tinto pode não ter com vinho branco ou com um espumante. Mas, em relação... Isso são as pessoas que têm predisposição à enxaqueca. Quem não tem, acaba que toma e não vai ter dor de cabeça nenhuma. Tem problema. Exceto a dor de cabeça do dia seguinte da ressaca, que é a dor por um outro mecanismo que acaba sendo uma desidratação.
né? Você inibe um hormônio que chama ADH, você acaba eliminando mais líquido que você precisa e isso causa dor de cabeça. Por isso que muitas vezes a orientação é que quando a pessoa for consumir a bebida alcoólica, ela se hidrate bastante. Beber com moderação e hidratar bem. Não é porque a pessoa vai beber loucamente que ela não vai ter ressaca, né? E nem que ela vai beber água que ela vai evitar essa ressaca. Exatamente. Né? As festas de final de ano estão chegando, né? Então, as pessoas que têm predisposição à enxaqueca, evitar o excesso, mas a água é importantíssima para o dia seguinte. A questão da predisposição dos alimentos, né? O senhor falou que tem 153 tipos de dor de cabeça relatados, né? Estudados, vamos dizer assim. Existe uma dor de cabeça, por exemplo, relacionada à comida japonesa por causa de um componente... Do molho shoyu. Do molho shoyu, né? Isso. Como é que é isso? Alguns componentes, por exemplo, o molho shoyu tem um glutamato monossódico e também é muito comum nesses temperos artificiais. Então a pessoa, quando tem uma dieta com excesso de shoyu, ela acaba desencadeando uma crise de enxaqueca. Então, antigamente a gente brincava que era cefaleia do restaurante chinês. E hoje a moda é o japonês. Então hoje tem a cefaleia do restaurante japonês. O excesso de shoyu, o excesso de glutamato monossódico desencadeia. A mesma coisa pode ter nos mesmos nitratos que tem no queijo amarelo nos embutidos. Então a pessoa toda vez que come cachorro quente, pela salsicha começa a ter dor de cabeça. E são alimentos muito específicos, né? Então as castanhas, chocolates, bebidas alcoólicas, frutas cítricas. Então cada caso é um caso. Mas o que eu falo é o seguinte, não deve-se evitar de comer de tudo ou fazer uma dieta super restritiva por causa da enxaqueca. A pessoa vai ter um problema quase que de vida e não vai resolver a dor de cabeça. Se ela, toda vez que comer o cachorro-quente, evita. Se ela está fazendo uma vida boa, o exagero, né? Evitar o exagero. Mas se ela estiver bem controlada, às vezes até o cachorro-quente pode comer e não vai desencadear a dor.